Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre o efeito dominó. Que é importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast de liderança. Já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater esse dedinho de prosa. E vamos trazer um assunto hoje que é sério, é um pouco desconfortável, sim. Você já sentiu que o clima da sua equipe, que era ótimo, começou a azedar do nada? Pois é, a Harvard Business Review trouxe um dado que vai te fazer pular da cadeira. Eu já divulguei isso no meu Instagram meses atrás, teve uma boa repercussão, porque é o seguinte dado, tá? Um único, anota aí, para você ficar de olho. Um único colaborador tóxico é capaz de contaminar 80% da equipe em apenas 6 meses. Isso mesmo. Em meio ano, quase todo o seu time pode ser infectado. Hoje vamos entender como esse vírus funciona e por que ele é tão perigoso. Vamos usar aqui uma analogia que até uma criança consegue entender. A famosa maçã podre. Imagine um cesto cheio de maçãs lindas e vermelhas. Se você coloca uma maçã podre lá no meio, ela não vai ficar podre sozinha. Ela solta um gás que começa a amolecer as maçãs vizinhas. Daqui a pouco, o cesto está todo estragado. Acho que todo mundo aqui que está ouvindo esse podcast já deve ter ouvido falar, né, da maçã podre dentro de um cesto. E eu quero trazer essa analogia para a gente poder entender que isso acontece dentro das organizações, talvez muito mais frequente do que a gente imagine e tente observar. E o que acontece na história aí da maçã podre é exatamente o time, né? Você tem uma maçã podre e se você deixá-la nesse cesto, com o tempo, todas as demais maçãs irão apodrecer. Só que se você tira essa maçã antes que ela contamine todo o cesto, você vai ter um cesto ali, né, de maçãs saudáveis. E o que eu vejo muito dentro das organizações? Essa demora, esse time para tomar a decisão, né, que já está todo mundo vendo e a liderança demora a tomar a decisão de que realmente essa maçã precisa ser retirada do nosso cesto imediatamente. Então, vou trazer aqui para a gente poder comentar um pouco, né, 3 pontos importantes sobre essa temática. O contágio silencioso. O colaborador tóxico, ele não chega gritando, esperneando, mostrando que ele é tóxico com uma plaquinha, né, escrito "eu sou tóxico". Ele chega
com a fofoca no café, com o olhar de desdém na reunião, com a reclamação constante de que nada funciona. Isso vai minando a energia dos outros. Isso me trouxe aqui uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Quem é de RH vai conseguir me entender melhor, né? Quando a gente faz a integração ou o onboarding, a gente traz nesse momento um pouco do regulamento interno da empresa, direitos, deveres, os benefícios, apresenta os setores, as pessoas, informações sobre segurança do trabalho, outras integrações muitas vezes específicas de cada segmento. E eu gosto de tocar num assunto, né? E eu coloco um vídeo que traz à tona isso, que é esse poder que a gente tem enquanto pessoas pensantes, de muitas vezes nos contaminarmos com o que a gente escuta ao nosso redor e deixar isso impactar a nossa vida. Então, eu gosto muito de falar com as pessoas que entram, com os novos colaboradores. Eu digo sempre o seguinte, gente, dentro de uma organização, de uma empresa, você tem colaboradores com diversas idades, diversos tempos de empresa, né? Então tem aquele que acabou de chegar também, tem aquele que está há 20 anos, que está há 10, que está há 15, aquele que está se aposentando dentro da empresa. A gente tem aí diversos cenários e cada uma dessas pessoas tem uma percepção. E as pessoas vão falar sobre as percepções que ela tem da empresa. Às vezes é aquele seja bem-vindo, né, entre os dentes, que a pessoa está quase falando assim, nossa, você entrou na pior empresa, você não podia ter escolhido uma melhor. Ou é aquele que fala que ele seja bem-vindo, nossa, que bom que você veio para cá para ter essa experiência. Então, assim, o que eu gosto muito de colocar dentro dessa temática é que cada um está no momento dentro da empresa. E a gente sabe que tudo na vida, gente, é feito de ciclos. Às vezes você pode ter tido, sei lá, meses atrás, um excelente ciclo na empresa e agora você entrou num ciclo que você está em outro momento, que você está vendo, né, que a conta já não fecha, aquela balança, né? A gente coloca na balança os prós e os contras. Mas são poucos aqueles colaboradores que têm discernimento, consciência de que é um ciclo dele e não do ambiente todo. Quem não tem essa consciência, o que ele faz? Ele começa a falar mal da empresa, né? Que vale refeição nada, isso é um vale coxinha. Ajuda no plano, porque sabe que a gente vai ficar doente, então tem que ter plano de saúde. E começa, né, com comentários, sabe, que sabe que vai afetar aquele que está entrando. Só que só vai afetar se aquele que está entrando permitir que isso faça sentido. E aí eu trago uma outra coisa. Quando a gente entra numa empresa, né, como é que a gente está geralmente? A gente está ansioso por aquele momento. Por mais que a gente tenha experiência naquela área, é um novo formato, é uma nova empresa, são novas pessoas, né? Ou você vai ser o líder, ou você vai estar subordinado a alguém. E você está feliz com a contratação, né, por você ter passado pelo processo seletivo, com outras pessoas tão capacitadas quanto, né? Você está naquele frisson de, eu consegui, que bom, pô, era o salário que eu queria, era na empresa que eu queria. E por que isso, ao longo do tempo, isso vai passando, né? Isso vai apagando, essa chama vai deixando de existir. A gente precisa refletir sobre isso como seres humanos, que é natural, mas é importante que a gente reflita para que a gente não confunda as coisas, sabe? Então, esse contágio silencioso, é importante que a gente observe isso, a gente enquanto líder, a gente enquanto RH, mas a gente também enquanto pessoas que trabalham dentro de uma empresa. A gente começa a perceber que realmente aquela pessoa, parece que a missão dela diariamente é desanimar as pessoas, é desmotivar as pessoas, é fazer com que as pessoas vão embora. Eu já vi em várias empresas, gente, pessoas que fazem isso, sabe? Essa é a missão dela real, mas ela não sai. Então me explica como que uma pessoa
que faz com que as outras se desmotivem e peçam as contas, e ela mesma não vai embora. Então, assim, a gente precisa refletir e ficar atento. Às vezes essas pessoas não vão ter tempo na empresa de perceber. Pedem as contas antes. E não percebe que, na verdade, ela fez você pedir as contas com essas questões aí que ela traz no dia a dia, porque talvez você seja uma pessoa que tenha mais conhecimento do que ela, que saiba mais, e aí ela tá com medo, então ela acredita que é melhor que você saia da empresa para ela não ter concorrência. São tantas coisas que podem acontecer, mas a gente precisa ficar atento. Porque nesse contágio silencioso é que a nossa cesta toda, a nossa equipe toda vai embora. Sabe? Então é muito importante a gente ficar atento e ter coragem para tomar logo a atitude de convidar essa pessoa a se retirar. Porque também não é todo mundo que vai integrar a empresa do jeito que a gente gostaria. Às vezes a pessoa tinha uma expectativa e teve uma decepção e tá tudo bem. Pode ser o contrário também, empresa que se decepcionou com o trabalho do novo colaborador, mas e aí não é só novo colaborador, tá? Eu peguei aqui a integração como exemplo, mas a gente precisa enxergar isso com aqueles que já estão há muito tempo, sabe? Segundo ponto importante dessa conversa, a queda dos bons. E aí sabe o que é pior? Os seus melhores talentos, os mais produtivos, são os primeiros a sentir o cheiro do mofo. Como eles têm opções, eles saem da empresa. Quem fica? Quem acaba sendo contaminado pelo comportamento negativo. Então, quem fica é aquele que está fazendo os bons irem embora, é aquele que vai se unir a essa pessoa e vai ficar ali também esperando que a empresa desligue, porque ela não quer perder os direitos dela. E eu estou lembrando de um fato aqui de uma empresa e quero compartilhar aqui com vocês, que a gente está com uma colaboradora que provavelmente vai sair porque ela quer trabalhar numa outra área, é um sonho dela, é a área que ela estuda, e aí ontem outros colaboradores me perguntaram, poxa, como é que você tá com a saída de tal funcionário? Ainda não tem data, mas é uma coisa que vai acontecer. E aí eu falei, nossa gente, eu fico tão feliz quando alguém sai daqui para realizar um sonho. A gente entender que a gente foi ponte disso, sabe? Que a gente de alguma forma ajudou essa pessoa a realizar o sonho dela. Olha como que isso é importante, Pegando um contraponto aí da gente entender as saídas, Mas a gente ter certeza que aquela pessoa só está saindo, porque, nossa, eu preciso ir para esse segmento que eu estou estudando e é o meu sonho. Então é muito sobre isso. E como é que é para você perder boas pessoas e deixar quem não contribui dentro do seu time, Uma outra coisa é o efeito espelho. O ser humano tende a imitar comportamento para se encaixar, para ele se sentir pertencente. Inconscientemente, tá, gente? Isso é muito inconsciente, porque quando a gente tem consciência disso, a gente consegue separar. Mas, geralmente, isso acaba acontecendo inconscientemente porque é a história do efeito espelho. Se o reclamão ganha atenção e não é freado, os outros começam a achar que esse é o jeito de agir ali. É assim que funciona aqui. Vamos reclamar. Porque, tá vendo? Funciona. E em 6 meses, o que era uma exceção vira regra de cultura. O alerta que fica aqui. A toxicidade é como um vírus de computador. Então, ela não vai quebrar a máquina na hora. Não vai dar um defeito assim, mas ela vai deixando o sistema mais lento, travando os processos e no final deleta os seus resultados, você não tem acesso mais aos seus arquivos. Então que a gente comece a pensar e a observar e a tomar as atitudes mais sensatas, mais conscientes, mas também mais rápidas, para a gente não deixar que esse vírus contamine todos da nossa equipe. E vamos falar sobre a semente da semana, O teste do termômetro. A semente desta semana é para você medir a temperatura do seu cesto. Observe as reuniões desta semana, identifique se existe alguém que sistematicamente invalida as ideias dos outros
ou foca apenas no problema, sem nunca propor uma solução, né? Sempre tem aquele que só consegue enxergar o problema. Depois, observe como o resto do time reage a essa pessoa. Eles ficam calados? Eles concordam por medo? Eles perdem o brilho? Essas perguntas são importantes, tá, gente? A gente observar isso. Por que plantar? Para combater o vírus, você precisa primeiro saber onde ele está escondido. Então, você precisa saber quem é essa pessoa. Se você não souber, você não vai conseguir resolver essa questão. Líderes, cuidar do clima não é frescura, é a nossa proteção. Uma maçã podre estraga o cesto, mas um líder atento salva a colheita. No próximo episódio, vamos falar sobre o perigo de manter aquele gênio que entrega muito resultado, mas destrói as pessoas. Um grande abraço, até a próxima, hein? Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. E você ouviu aqui mais um episódio do podcast sobre efeito dominó, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é o nosso lema.